Olá, eu sou o permacultor Bento Cruz, estamos aqui no nosso segundo vídeo da nossa jornada em agrofloresta. Hoje a gente vai falar sobre essa transição que a gente tem tanto ouvido falar, dos novos rurais, a transição agroecológica. A gente vai também falar sobre a leitura do ambiente, a leitura da paisagem, como você identificar os principais componentes e elementos que são importantes na nossa tomada de decisão. E também a gente vai entrar um pouco mais nos temas aprofundados da agrofloresta. A gente vai entender um pouquinho mais dos mecanismos que fazem uma agrofloresta se desenvolver plenamente. Uma das melhores formas da gente entender o funcionamento de uma floresta é entender o seu processo sucessional, ou seja, como é que funciona a sucessão natural com as espécies do ecossistema. Portanto, quando a gente vai observar uma floresta que foi degradada, que ela foi retirada e houve um histórico de um processo onde houve, de certa forma, a retirada dessa complexidade de vida do ambiente, a gente vai ver aparecer primeiro gramíneas, né, como a braquiária, que é o que mais a gente vê aqui nessa região. Então aqui a gente pode observar, né, que quando o solo está desnudo, as primeiras sementes que vão germinar, que vão crescer e que vai ocupar aquele ambiente é a braquiária. Ela é extremamente resiliente, fibrosa e vai criar uma primeira condição de proteção do ambiente com a sua camada vegetal, com a sua fibra vai começar também a alimentar o solo. Depois a gente vai ver algumas plantas surgirem com a raiz pivotante, uma raiz dura. São plantas bem resilientes, né, que vão criar uma condição de quebrar, descompactar esse solo, né? Criar uma condição de porosidade, penetrar pelo menos uma média de 1 metro, 1,5 metro, não é? Como a gente pode ver aqui a guanchuma e também a crotalária, que a gente vê bastante aqui na região, não é? Crescendo nessa primeira fase. Depois a gente vai ver algumas semilenhosas, como o alecrim do campo, o açapeixe, né? Que são plantas que são semilenhosas e vão criar também não só uma acumulação de folhas, mas também de galhos, de madeira. Elas têm um ciclo rápido, elas caem no chão e se decompõem rapidamente. Então, nessa primeira fase, que a gente chama das colonizadoras, é o próprio banco de semente do solo que vai estar aflorando com plantas que são extremamente resilientes, pouco exigentes, que vão chegar primeiro. Então essas são as nossas colonizadoras. Qual é a função delas? Criar uma condição de acumulação de biomassa. Ela vai criar uma condição, a braquiária vai ter uma matéria mais fibrosa, né? A crotalária vai ter uma composição com mais água, né? A gente vai ter aqui o açapeixe com a condição de lignina, mesmo que pouca, mas essa condição aqui de matéria seca com matéria verde vai ser a relação carbono-nitrogênio, ou seja, a gente vai ter o nitrogênio que vai ser a fonte de energia e o carbono que vai ser digerido. Então a gente vai o quê? Ativar a microfauna do solo. Então nessa primeira fase o resultado é a ativação da microfauna. Os micro-organismos que decompõem esse carbono que estão chegando aqui, eles vão ter essa condição ideal nessa primeira fase. Depois a gente vai entrar com um componente arbóreo aqui, né, uma comunidade de plantas que aqui a gente chama de pioneira. Então aqui a gente vai ver a embaúba, o angico, não é? Enfim, são plantas que têm uma condição já de muitos galhos, uma copa um pouco maior, que tem madeira. Então essa aqui é a fase de lignina. Se a gente tem aqui um sistema de acumulação, aqui a gente tem um sistema de lignina, né? No sistema de lignina a gente vai ter alimentos para os fungos. Vai ser o momento onde vai ter a criação das condições ideais para as micorrizas surgirem. Então a gente vai ter os micro-organismos e os fungos e as micorrizas nessa primeira fase pioneira das colonizadoras, né? E as árvores aqui a gente vai ter uma condição de regeneração do solo, de ativação do solo, de todos os mecanismos, né, de digestão, né, com os milhares de micro-organismos que surgem nessa fase. Com o solo nesse resultado, a gente vai ter um sistema de abundância, porque os pássaros que chegaram aqui para comer o frutinho da embaúba, eles deixaram aqui uma semente de goiaba, uma semente de pitanga. Então ela criou aqui uma condição de chegada de componentes também, né, de abundância, que são as fruteiras. Então essas fruteiras vão estar numa condição muito mais favorável do que essa primeira fase aqui das colonizadoras. E ela vai estar trazendo também uma outra comunidade de organismos, que são os macro-organismos. Então, a minhoca, ela chega nessa fase aqui. Então, caem as goiabas, caem os frutos no chão, que
que são sucos com polpa, com muita água, que alimenta justamente a minhoca, enfim, uma comunidade também de macro-organismos que vai atuar também, né, cumprindo essa função de decomposição da matéria orgânica e dos frutos. Então, a gente vai ter aqui um resultado de biodiversidade, não é? Com as colonizadoras, as pioneiras e as secundárias, e a gente vai ter também um resultado de ativação dos mecanismos de regeneração do solo, de porosidade, de incremento de fertilidade. E aí a gente vai ter uma fase de clímax, ou seja, plantas que são de ciclo mais longo, que têm um crescimento mais lento e que cumprem funções essenciais dentro de uma floresta, como a araucária, não é? Como o ipê, enfim, temos o pau-brasil, que são plantas que vão ter uma presença por um maior tempo naquele ambiente e, consequentemente, vão cumprir um serviço ecossistêmico muito melhor de regulação do ciclo da água, né, de criar essa condição de microclima, e aí a biodiversidade ela toma conta de cada metro quadrado desse. Então chegam as briófitas, enfim, várias plantas que vão ocupar os diversos estratos da floresta. E também nessa fase, algumas plantas que estavam aqui secundárias, algumas plantas de porte alto, como o jatobá, por exemplo, elas vão senescenciar, elas vão fechar o seu ciclo, né? Porque as outras plantas vão crescer um pouco mais que ela vai entender que já deu a sua vez e ela vai senescenciar, ou seja, ela vai morrer e aí vai deixar uma clareira naquele ambiente, só que com um solo ainda mais fértil do que a primeira fase. Portanto, quando a gente tem uma clareira dentro de uma floresta, a gente vai ter um ambiente muito fértil e vai chegar a árvores ainda mais nobres para cumprir funções ecossistêmicas ainda mais nobres. É o que a gente fala da espiral, né? Então, quando a gente tem um ambiente que está degradado, a gente precisa de todo esse processo natural, mas quando o ambiente já tem essa condição de fertilidade, a gente vai ter um espaço muito mais fértil. Então, o que é a agrofloresta? Bom, a agrofloresta ela é uma agricultura baseada nos ecossistemas locais, no seu funcionamento e também na sua forma. Portanto, dentro de uma floresta, a gente vai perceber que há uma intensa atividade dos micro-organismos do solo que digerem matéria orgânica e faz a ciclagem de nutrientes. Então, na agrofloresta, a gente também utiliza desses mecanismos, né, de cobertura do solo, de incremento de matéria orgânica para que o solo possa ciclar esses nutrientes e redisponibilizar para as plantas. Na floresta, a gente também observa que as árvores possuem alturas diferentes. Isso significa que há uma estratificação das árvores de modo a otimizar a entrada de luz no ambiente, ou seja, otimização da fotossíntese. Na agrofloresta a gente faz a mesma coisa, a gente coloca plantas com alturas diferentes, necessidades de luminosidade diferentes e desse modo a gente otimiza a fotossíntese, assim como também a gente consegue ter um maior número de plantas e produtividade numa área menor. A lógica do plantio multistratificado, por exemplo, de hortaliças, né, de ciclo curto. Então a gente tem aquelas plantas que vão ficar um mês, até um mês e meio, como a rúcula, o coentro. Né? Tem aquelas plantas que ficam 2 meses e meio, né? Como alface, o almeirão. Né? Tem aquelas plantas que ficam 3 meses, né? Como um brócolis, um couve-flor, né? Uma beterraba. Né? Então você tem 3 idades diferentes. Né? Geralmente num canteiro de 90 centímetros, a gente tem como colocar de 3 a 5 linhas de plantio, não é? E aí tem aquela lógica também do triângulo, né? Você não precisa necessariamente ter 3 plantas numa mesma linha. Você pode ter uma aqui, outra cá, depois vem com a sementinha aqui, né? E aí vai fazendo essa lógica, mas sempre tendo isso. Então eu estou com 3 plantas aqui. Então o ciclo curto, né? A que vai sair mais rápido, né? A de um mês eu coloco geralmente aqui, ó. A de 2 meses eu coloco cá. E a de 3 meses eu coloco aqui. Porque a de um mês vai sair mais rápido. Vai abrir espaço para essa de cá e a de cá. Né? Depois eu tiro cá. E aí todo esse cultivo que eu fiz aqui vai estar beneficiando esse daqui de baixo. E aí ele sai e eu faço a renovação do canteiro. A gente pode observar também que numa floresta tem plantas que cumprem uma função inicial de pegar um solo bruto, resiliente, né, e transformar ali numa condição melhor para a chegada de novas plantas, e aí cada conjunto de plantas vai cumprir uma função naquele determinado momento. Na agrofloresta a gente faz isso também. Então a gente faz isso numa forma de uma sucessão de plantas que tenha sempre ciclos produtivos. Portanto, a gente pensa na agrofloresta dentro do seu espaço,
não é? Ou seja, a necessidade de espaço que se precisa para ter essa comunidade de plantas e também qual o espaço que cada planta vai ocupar. E a gente também se atenta aos ciclos. Então a gente vai ter ciclos, por exemplo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, onde em cada ciclo desse um conjunto de plantas vai estar ofertando fruto, vai estar numa fase produtiva. Então, a gente não utiliza muitos insumos externos, a gente utiliza desse conhecimento da própria natureza, da própria floresta, do ecossistema, a favor da dinâmica da agricultura que a gente está praticando, que vai desde a ciclagem de nutrientes ao plantio, observando o espaço e o tempo. Com esses princípios básicos para o funcionamento saudável de uma floresta, isso pode ser aplicado em qualquer contexto de agricultura, desde espaços pequenos a espaços maiores, a uma larga escala. Então, a ciclagem de nutrientes, as matrizes, as plantas, as sementes crioulas, esse arranjo entre as plantas pode ser adaptado a uma floresta pequena, a uma floresta muito grande. Então, quando a gente entende esses princípios da agrofloresta, a gente começa a fazer uma leitura do ambiente, entender quais são as plantas que vão bem naquele lugar, em que estágio está a microfauna daquele solo, como é que está a vida, a vitalidade do solo e das plantas que estão presentes. Então a gente começa a conversar com o ambiente e buscar, a partir daquele ponto que está, aumentar a qualidade e a quantidade de vida consolidada naquele ambiente. Na agrofloresta, a gente sai do sentido de explorar um ambiente, explorar a natureza e entra no sentido de um cuidado com aquele ambiente, no sentido de você criar condições para a vida. Então, para criar condições para a vida, para a complexidade das relações ecológicas, a gente precisa plantar para o solo, para as pessoas e para os demais animais. Então a gente tem uma condição de alimentar a microfauna do solo para que ela cresça, prospere e possa ciclar de forma eficiente os micronutrientes. A gente produz alimentos saudáveis para a gente, e também para os pássaros, abelhas. Então na agrofloresta é uma comunidade de plantas que acolhe também uma comunidade de seres, de micro-organismos a organismos mais complexos como nós mesmos. Então, muitas pessoas que fazem esse caminho de transição para uma área rural nem sempre tomam as decisões corretas em relação à intervenção naquele ambiente, fazendo cortes em morro, construindo a casa onde deveria estar regenerando. Ou seja, às vezes os critérios nas tomadas de decisões não são do ambiente, são pessoais. A pessoa quer uma vista bonita, quer estar próximo a uma borda de uma mata, quer estar dentro de um topo de um morro, e nem sempre esses locais são os locais mais, digamos, favoráveis para uma construção. Então, nesse momento de você fazer essa avaliação do ambiente, você precisa definir as zonas, os fluxos, as vocações da área, onde que está a água na paisagem, onde que está a água disponível, as microbacias, ou seja, entender a formação do ambiente e você tomar a sua decisão de onde você vai ocupar com estrutura, com casa, com criação, com plantas ornamentais, com plantas que vão fazer uma barreira de vento, enfim, você tomar uma decisão holística do ambiente. Meu nome é Karen Ueda, eu sou arquiteta. Eu conheci o Bento no projeto da Casa das Birutas. Essa casa é uma casa autossuficiente em água, energia e alimento. E o terreno, ele é um terreno de grande declive, ele estava tomado por braquiárias, o solo estava muito pobre. Então, os sistemas agroflorestais, eles vieram para resolver várias questões, que a gente tinha. A gente não queria um paisagismo convencional, que fosse lá e somente retirasse as braquiárias e implantasse a vegetação. A gente queria restaurar mesmo a área
e queria usar a mata nativa, né? Queria restaurar a mata nativa. Esse terreno também fica perto de uma nascente, então também tinha a questão de recarga do lençol freático, né? Então todo o desenho desse projeto foi pensado em resolver essas questões, né? De uma questão de erosão, a questão de escoamento da água pluvial, né, de retardar o escoamento da água pluvial para o terreno recarregar e voltar a ser produtivo. Tem uma questão de uma estética desse sistema que é totalmente diferente, né, do paisagismo convencional, do material mesmo que a gente usa. E o final foi um projeto que tem uma manutenção baixa, né, pouca irrigação e sem o uso de fertilizantes químicos. E essa experiência foi uma experiência muito diferente na forma como o projeto, né? Em todos os projetos agora a gente tenta aliar essa questão da agrofloresta, dos jardins sintrópicos. São informações muito sensíveis, né? O Bento é uma pessoa muito sensível e de uma simplicidade. Todas as informações que ele passa no momento que a gente está na obra implantando, ele contamina a gente, né, com essa natureza dele. Então foi uma experiência maravilhosa, mudou totalmente a forma como eu projeto, como eu vejo um terreno, né? Agora a edificação não é a questão principal, né? Ela tem toda uma questão desse entorno, dessa implantação, desse cuidado com o terreno mesmo. E o curso online foi um curso que acho que agregou bastante. Ele tem bastante informação técnica. Eu já tinha feito alguns cursos presenciais com o Bento. No final sempre dá aquela vontade de sair, né, pegando na enxada, indo pro mato mesmo. Mas valeu muito a pena. Realmente é um contexto bem diferente. A gente chegar numa propriedade rural e ver um cenário selvagem, né? Às vezes, em muitos casos, um cenário que está degradado, com bossorocas, com as nascentes assoreadas, não é? E a gente se pergunta, por onde eu começo? São tantas demandas. Realmente tem muita coisa a se fazer pela terra e todos os ambientes que a gente tem encontrado precisam desse impulso para o seu mecanismo de regeneração funcionar. Então, quando a gente vai fazer essa transição, a gente se depara com essa situação, encontrar ambientes realmente em estágio de degeneração. Então, a gente precisa fazer uma leitura do ambiente de modo a planejar e executar alguns processos que possam gerar essa condição de revitalização do ambiente, né? Criar uma condição para o ambiente voltar a florir e você consequentemente. Então, quando a gente chega na propriedade, a gente precisa ter alguns mecanismos de leitura da paisagem, né? Então a gente precisa entender quais são os elementos que compõem uma paisagem, como esses elementos se interagem e como a gente intervém nesse ambiente. Então a gente sabe que há um ambiente que já está estabelecido por milhares de anos ali, com chuvas, com ventos. Então ali você tem a presença da água, a presença do vento circulando nos ambientes, você tem uma condição de relevo que foi gerada por muito tempo de trabalho dos agentes naturais. E você precisa caminhar com esse trabalho que já foi feito. Então quando você faz a sua intervenção, você aproveita todos esses ciclos naturais, todo esse trabalho já feito pela natureza e caminha a partir dele. E criando condições de fluxos, não é? É muito comum as pessoas ao chegar numa propriedade rural achar que a sua decisão ou o seu olhar ele é o que vai prevalecer naquele ambiente. No sentido de um design regenerativo, o ambiente é que vai ditar as regras daquela intervenção. Então a gente faz uma leitura do espaço, não é? Conversa com esse ambiente e daí a gente faz um desenho realmente adaptado àquelas condições e de modo a criar uma condição de um fluxo de vida maior. Olá, meu nome é Cristina Mara, mas podem me chamar de Crismara.
Sou uma paulista, nasci no interior de São Paulo, mas morei durante 40 anos na capital. Eu tinha uma ideia, né, eu e meu esposo, nós tínhamos uma ideia de vir morar aqui na Bahia, porque ele é baiano, então a gente vinha sempre para cá, para a Bahia, e a gente queria muito morar próximo da praia. Daí, quando a gente se aposentou, surgiu essa oportunidade da gente comprar essa pequena propriedade, que é um mix entre praia e roça e sítio, né? Porque tem 14 mil metros quadrados, a uns 5 quilômetros aqui da praia. E quando a gente faz essa transição, né, sai de uma capital para vir morar num sítio, a gente tem muitos sonhos, muitas fantasias, a gente quer viver daquilo que a gente planta, enfim. Mas quando você está aqui de fato, você vai vendo que não é bem assim, né? Que não é tão simples você plantar. Você tem que ter muitos conhecimentos, que eu não tinha por ser uma pessoa urbana. Daí eu procurei vários cursos, fiz curso na Embrapa, fiz na Umapaz antes de vir para cá. E quando surgiu a oportunidade de eu fazer esse curso em residência em agrofloresta, foi muito legal. Eu falei, nossa, é a minha oportunidade, que eu estava experimentando algumas coisas, que algumas davam certo, outras não, enfim. E aí comecei a fazer o curso. No começo, confesso que eu fiquei um pouco preocupada, porque quatro aulas, né, não seria possível passar tantos conhecimentos. Mas foi uma grande surpresa. Adorei o curso. Acho que vocês foram muito felizes, o caminho que vocês fizeram é bastante didático. Começar com uma leitura de paisagem, né, para você entender o lugar, o bioma, enfim, o lugar onde você vai trabalhar. Fazer o planejamento de um agrofloresta, de um jardim comestível, fazer uma reflexão sobre esse trabalho, né, com a terra, enfim, esses conceitos que estão por trás disso, foi muito legal. O material didático eu adorei, acho que é um material que eu tenho olhado para ele, para pensar o meu espaço aqui. E outra coisa eu queria dizer, que eu achei muito bacana, muito legal, o exercício da gente fazer um projetinho, um croquis, para pensar o espaço, o lugar onde nós estamos. Adorei que com esses conhecimentos que a gente adquiriu durante o curso, eu passei a ter um outro olhar para esse espaço, né, para o meu sítio, para a minha propriedade, e olhar o que eu tenho, como é esse terreno, como é o clima, qual o caminho do sol, enfim, eu amei. Eu acho que eu começo a olhar para esse lugar e já pensar o que é possível fazer. Com esse pequeno conhecimento, é claro que eu preciso estudar, fazer outros cursos, ter mais conhecimentos, que não é tão simples, mas eu acho que o material didático, a maneira tão bacana que o Bento passou os conhecimentos, a maneira tão generosa, ele é uma pessoa super tranquila, que mostra esse conhecimento bastante harmonioso, né, com a natureza, ajudaram muito, muito, muito. E também a mediação do Johnny. Confesso que na primeira aula eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas aos pouquinhos, com a mediação do Johnny e as perguntas dos colegas, foi me ajudando a estar mais tranquila e entendendo um pouco o que estava se falando ali. E eu fui me acostumando um pouco com a nomenclatura, né? Porque eu sou da área de educação, então era tudo muito novo para mim. Mas eu adorei o curso, super recomendo para as pessoas, porque acho que abre assim um horizonte, um novo olhar para a gente pensar o lugar onde nós estamos. Acho que isso foi o mais bacana. Fazer aquele projeto final, né, o croquis, nossa, eu adorei, acho que vai me ajudar muito, muito. Eu fiz esse exercício e eu pretendo implantar a partir do ano que vem. Então, muito obrigada pela generosidade de vocês e até a próxima, porque eu quero fazer sim outros cursos, tá? Tchau! Bom, gente, a gente tem muito ainda o que falar durante nossa jornada de agrofloresta. Se você gostou desse vídeo, comente, e no próximo vídeo a gente vai estar falando com mais profundidade sobre esses temas e mostrando caminhos para que a gente possa fazer uma transição leve, bonita e de abundância.